Olá pessoal, professor Leonardo Chaves aqui e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de uma introdução para as redações com temas mais de conhecimentos gerais, atualidades, como que a gente pode pontuar. Posso levar essa didática para outros temas técnicos? Posso, mas a gente vai ver essa abordagem ao longo de alguns vídeos. Então, olha só. Se inscreve aí no canal, dá um joinha, compartilha com todo mundo e vamos lá, que a gente vai ver agora como se faz uma introdução. Então veja bem, eu vou trazer alguns modelos, tá? Vou voltar aqui a tela para mim, só para eu pontuar aqui algo bem interessante. Eu vou fazer uma abordagem de alguns trechos de textos, né, de alunos que tiveram notas máximas de conteúdo dos textos que fizeram, de acordo com o tema que foi abordado, e aí a gente vai trabalhar com a técnica que se chama modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é o seguinte, eu vou observar como é que alguém está fazendo, e aí vou procurar replicar essa essência, replicar essa forma como esse texto ele é produzido. Logicamente, a gente precisa fazer algum tipo de treinamento, é claro, mas o fato é que, a partir do momento que eu entrego os principais fundamentos que tem que conter nesses textos, você só tem que replicá-los seguindo as regras básicas, os fundamentos e os princípios que você tem em qualquer tipo de redação, qualquer banca, qualquer contexto. Logicamente, no momento em que você tem um edital, né, um concurso, qualquer que seja ele, um concurso público para qualquer área, ou mesmo nas provas no Enem, né, que tem uma formatação muito parecida com o que a gente passa aqui agora, ou até igual, tá? Você tem que realmente observar esses parâmetros e levar para a sua prova. Tudo bem? Então vamos lá, vamos adiantar aqui. E eu trago aqui o primeiro tema, né, que pode vir um texto somente de forma direta, discorra sobre algum tipo de tema, e aí você vai ter que ter a habilidade de discorrer sobre o determinado tema que for cobrado. É claro que muitas vezes o examinador ele vai trazer os textos motivadores e a partir dali você vai ter que ancorar as palavras desses textos motivadores para trazer para o seu texto principal. Nós não vamos ver isso nesse vídeo no momento, a gente vai ver como é que formata diretamente um texto de introdução, tá? Então vamos lá. Olha só, primeiro texto aqui. Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Proteção da Floresta Amazônica, dever do Brasil ou do mundo inteiro. Tá? É claro que essa inscrição aqui, pelo fato de ter sido redigida, né, ela não tá correta. Esse D aqui é minúsculo, tá? Depois de 2 pontos, eu tenho um D minúsculo também, esse outro D aqui é minúsculo, e o restante aqui pode ser considerado correto, tá? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, respeito às margens. Isso aqui tem que haver o respeito à margem. E depois você verifica que toda a estrutura do texto ela está de forma bem segmentada, sem ponto parágrafo. Posso fazer um ponto parágrafo? Posso. Mas é importante que eu diga para o examinador o seguinte, olha, examinador, esse bloco inicial aqui é a introdução. Ele está sabendo que esse bloco inicial é a introdução. Se você segmentar esse bloco em ponto parágrafo, muito possivelmente você vai, no mínimo, deixar uma pulga atrás da orelha dele, vai confundi-lo, e ele pode achar que esse texto ele já é algo que faça referência aos argumentos, quando na realidade não é. Tá? Então vamos lá. Olha só. Veja que o tema é proteção da floresta amazônica. E aí a gente tem aqui a primeira frase. A proteção da floresta amazônica
Dever do mundo inteiro, eu já me posicionei, tá? É tema sempre presente nos debates internacionais. Então, eu vou segmentar aqui, tá? Vou segmentar aqui. Veja que esse primeiro período, ó, vou separar aqui em primeiro período. O que é que ele faz aqui nesse primeiro período? Ele afirma algo expressamente sobre o tema. Posicionando-se. Ok? De modo bem direto. Nesse caso, veja bem, a introdução ela é tida como uma tese. Você vai fazer um conjunto de afirmações iniciais, antecipando o que vai vir pela frente e discorrer dos porquês daquilo, dos porquês da sua introdução. O que você está dizendo é verdade porque X, Y, Z. E ao final, a gente faz o arremate com a proposta de intervenção ou conclusão, que é a mesma coisa. Tá? Hoje a gente vai basear aqui na introdução e o importante é que você faça esse treino somente fazendo introdução, para que depois a gente trabalhe desenvolvimento, conclusão, tá? De forma segmentada. Então vamos lá. Então esse primeiro período, e aí num segundo período, veja que ele traz, ó, parafraseando Geraldo Azevedo em Saga da Amazônia, que é uma música, tal dever, olha só, tal dever, e aí ele faz uma conexão aqui, ó, mostra-se urgente, uma vez que o mundo não quer soletrar a última frase da música. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Ou seja, não quer que ele acabe. E aqui nós temos um segundo período. Olha só, nesse segundo período é importante que você traga uma afirmação, ok? Uma afirmação a partir de uma estratégia, um argumento, de uma estratégia argumentativa. Professor, e o que pode ser essa estratégia argumentativa? Pode ser um exemplo, tá? Pode ser um fato comprovável, pode ser ainda um dado estatístico, ok? Um percentual, ou uma citação, metade, um terço, enfim, um dado estatístico, resultados de pesquisas, ok? Nós podemos ter aqui citações de pessoas especializadas, foi o caso que eu trouxe, né? Uma pessoa que canta uma música, um filósofo, um sociólogo, alguém que trabalhe com a temática que está sendo envolvida em qualquer tipo de ciência, ok? Nós podemos trazer ainda aqui alusões históricas, né? Eu posso trazer algum tipo de alusão histórica, eu posso trazer ainda algo que esteja contido na Constituição Federal do Brasil. Eu posso trazer alguma coisa contida em alguma legislação, decretos, normas, né? Algum tipo de normatização que venha a falar sobre a temática relacionada, ok? E ainda alguns princípios. Eu posso trazer aqui alguns princípios, né, incluídos na Constituição ou ainda princípios de modo genérico. Olha só, a partir do momento em que eu sei que eu tenho que fazer uma afirmação dentro desse contexto da introdução, veja quantas possibilidades eu tenho aqui. Eu tenho um exemplo, eu tenho um fato comprovável, eu tenho dados estatísticos, eu tenho resultados de pesquisas, né? Citações de pessoas especializadas, posso fazer uma alusão histórica, eu posso trazer alguma coisa da Constituição Federal, posso trazer alguma coisa da legislação e posso também trazer algum tipo de princípio, dentre outros, mas esses são os principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só aqui eu tenho 9 estratégias de argumentação que eu posso me valer para poder colocar no meu texto. Então veja que até aí a construção da introdução ela não tem nada demais. Eu vou ter um sem número de informações, uma quantidade grande de informações nos meus textos motivadores ou no meu texto motivador, se for só um. E eu posso trazer brainstorming, né? Tem que fazer tempestade de ideias o tempo todo. O que eu me lembro sobre alguma estratégia argumentativa? O que eu me lembro? Tem alguma pesquisa?
o texto motivador cita alguma pesquisa, o que eu lembro do que passou na televisão, tem algum dado estatístico que eu posso transformar do texto motivador para o meu texto, sem pensar de forma totalmente expressa o que está dito ali, eu posso trazer uma citação de uma pessoa especializada, um filósofo, uma música, alguma arte que possa, alguma citação artística que eu possa trazer. Tem alguma coisa na Constituição? Tem alguma coisa, tem algum princípio que fala isso? Tem alguma legislação? Então a gente vai ver que isso é repetitivo. Essas construções, elas são, como eu posso dizer, básicas para que você possa formatar o seu texto. E aí, por fim, a gente tem aqui um terceiro período. Nesse caso, os governos de países em todos os níveis e organismos internacionais devem se mobilizar para reverter as ocorrências de degradação dos recursos naturais. Então, esse aqui é o terceiro período. O que o terceiro período diz? Ele antecipa, é uma afirmação, tá? Afirmação que antecipa os argumentos subsequentes, ok? Então, ele antecipa. Olha só, gente, sempre coloquem aqui algo que possa ser resolvido depois, tá? Então, veja bem, ó, os governos em todos os níveis e organismos internacionais devem se mobilizar para reverter as ocorrências de degradação. Vem cá, resolver ocorrência de degradação é porque existe um problema ou é porque a situação, a circunstância é resolvida? É porque existe um problema. Então, na realidade, uma redação é um tópico que é muito discutido, que é problemático, e o examinador quer saber se você tem a expertise de fazer esse tipo de análise, né? Se você tem um conhecimento de mundo, se você conseguiu fazer uma interpretação importante lá dos textos motivadores e colocar. Agora, veja que a construção desse parágrafo, ele está nesse sentido, que é o que eu prego aqui, né? Que você faça ele em 3 períodos, tá? E aí você afirma algo expressamente sobre o tema proposto, né? Posicionando-se a respeito, que é a sua tese. Você vai fazer uma afirmação a partir de uma estratégia argumentativa, fazer esse enxergo dentro desse texto. E ainda, num terceiro período, você vai afirmar antecipando os argumentos subsequentes, geralmente colocando uma problemática. Tá ok? Vou colocar aqui, ó, citando ou transcrevendo, né? Já não tem mais espaço aqui para escrever direito, transcrevendo uma problemática. Tem que ficar visível. Qual é a problemática? Né? São as ocorrências de degradação. E aí eu tenho que reverter, tenho que fazer essa reversão. Então veja que esses 3 períodos eles estão muito bem estabelecidos e agora a gente vai passar para os próximos. Tá? Olha só, essa aqui é da redação do Enem de 2018. Gente, olha, os concursos públicos que cobram tema de atualidade, eles não trazem, nem todos eles trazem no edital o que eles querem fazer, a estrutura que eles querem que você escreva. Só vai dizer assim, ó, vai ser pontuado o conteúdo primando pela coerência e coesão e conhecimento do tema. Como é que você faz isso? Tem que ter uma sequência para isso. E aí, é importante que a gente traga essas considerações do Ministério da Educação, porque a sistemática que ele traz de construção do texto, ela é válida para qualquer tipo de concurso. As universidades federais cobram assim, né? As bancas de universidades federais cobram dessa forma. Outras bancas examinadoras cobram quando o tema é atualidade dessa forma. Então, encaixe esse texto dentro do número de linhas e o número cabalístico que a gente tem que ter é até 30 linhas, né? Para que você possa formatar esse texto. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. A partir da leitura dos textos motivadores, e aqui você tem que ser esperto para poder identificar, ok? Identificar a existência de palavras
ou termos âncora. O que são termos âncora? São termos e palavras que vão fazer com que você identifique uma estratégia argumentativa, ok? Uma estratégia de argumentação para aquilo. Tá? A gente vai falando aqui, respondendo, e eu vou identificar para vocês. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, por que ele fala isso? Porque você não pode extrair de forma expressa do texto, né? De forma expressa, copiar o texto por completo. Você pode pegar a ideia, não tem problema nenhum, não pode escrever expressamente. Redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema desafios, olha só pessoal, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tá? Ele delimitou aqui no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção, nós vamos ver em outro vídeo como é que são feitas essas propostas de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então ele já está falando que você tem que fazer o quê? Selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos, tá certo? Para a defesa do seu ponto de vista. Tá? A gente vai ver também em outro vídeo a respeito aqui da estrutura completa, como é que a gente faz uma estrutura completa de uma redação. Vamos fazer aqui desde o princípio o projeto de texto, ok? Vai surgir então o projeto de texto, tá? Então vamos lá, vamos ver o que é que o aluno respondeu aqui. Olha só como é que essa aluna conseguiu resolver esse tema. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Veja bem, até esse momento, ela não falou, veja bem, ela não falou ainda expressamente do tema que vai ser tratado, mas ela só fez uma troca, de afirmações naquela estrutura que eu falei. Né? Uma afirmação expressa direta do tema, uma estratégia argumentativa que você tem que fazer uma alusão de algum tipo de estratégia argumentativa, e no terceiro você tem que antecipar o que você vai discorrer nos seus argumentos. Tá? Então vamos lá. O que ela fez aqui? Uma alusão histórica. Ela usou a estratégia argumentativa, alusão histórica. Ok? Perfeito. Vou até colocar aqui, ó, quais são algumas das estratégias. Exemplos, fatos comprováveis, dados estatísticos, pesquisas, resultados de pesquisas, tá? Alusões históricas, citação de pessoas especializadas, alguns tipos de narrativa você pode citar também, a Constituição, leis, né? Leis ou princípios, tá? Então, o que ela fez aqui? Preferiu uma alusão histórica, certo? Promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual assegura no plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Qual outra estratégia ela usou aqui, hein? Ela usou o quê? A igualdade e a dignidade da pessoa humana. Ela utilizou princípios que estão constituídos de modo geral no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, no Brasil, há falhas, olha ela trazendo a problemática, na aplicação do princípio da isonomia. Ela não poupou e continuou falando de princípios, né? No que tange o quê? A inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Aqui ela citou expressamente a temática, ok? Citou expressamente a temática. E veja que ela não poupou aqui estratégias de argumentação, trazendo vários princípios, né? Ela foi muito principiológica, igualdade, dignidade da pessoa humana, princípio da isonomia,
direitos humanos, ó, direitos humanos, tá? E aí segue. Consequentemente, a formação educacional é comprometida. Olha o problema surgindo. Ela é comprometida. O que pressupõe uma análise acerca de quem? Dos problemas, dos entraves que englobam essa problemática. Então veja que a estrutura, né, ela foi muito feliz porque ela fez uma afirmação, ela fez uma primeira afirmação em que ela traz aqui uma estratégia de argumentação, e ela usou o quê? Alusão histórica mais princípios. Citou uma afirmação onde ela citou expressamente o tema, ou seja, ela posicionou o examinador e disse assim, olha, eu sei do que eu vou falar. E aí ela apresentou o problema e antecipou o que ela vai discorrer nos seus argumentos. Muito possivelmente, a redação dessa aluna, ela vai falar aqui, ó, é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves. Ela vai pegar aqui 2 entraves, né? O entrave 1, vai pegar o entrave 1 e o entrave 2 e vai discorrer. Veja que ela antecipou o que o examinador, ela antecipou a problemática e ela vai discorrer muito bem sobre isso daqui posteriormente, tá? Vamos aqui a outro exemplo. Isso aqui é uma outra introdução sobre o mesmo tema, sobre esse mesmo tema aqui, né? Que é o quê? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E olha só um detalhe aqui. Quando o examinador bota desafios, né, já pressupõe uma problemática. Então a gente tem que encontrar os argumentos necessários para discorrer sobre isso. E os textos motivadores são muito importantes para que você já tenha esses insights a partir dos textos motivadores. Ok? Vamos voltar aqui. Olha só. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, PCD, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecida como Lei de Acessibilidade. Olha só que legal, o que esse aluno aqui fez. Ó, veja bem, de novo, tá? Olha só, uma afirmação, tá? São 3 afirmações aqui. Uma afirmação, um período, né? Períodos, tá? Períodos em que ele fala expressamente sobre o tema. Um outro em que ele inclui uma estratégia argumentativa plausível, ok? Plausível. E no 3, no terceiro momento, ele estabelece uma problemática, antecipando os argumentos que vão vir, ok? Então, veja que dentro dos nossos parâmetros aqui de estratégia argumentativa, o que é que ele usou? Né? O que é que ele usou aqui? Ó? Vamos ver. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei de Acessibilidade. Vou colocar aqui do lado, ó, exemplos, tá certo? Fatos comprováveis, de novo, isso aqui tem que estar na massa do sangue, tem que vir, e você tem que escrever isso no seu rascunho para você poder lembrar. Dados estatísticos, resultados de pesquisas, tá? Alusões históricas, citação de pessoas especializadas, alguns tipos de narrativas, o que consta na Constituição, em leis ou em algum tipo de princípio. Qual foi a estratégia dele aqui nesse caso? Apesar de já ter citado aqui, o que ele usou? Usou leis, ok? Ele usou aqui as leis. E aí ele continua. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. É garantido aonde? Está aqui, ó.
ele sabe que está na Constituição, é um direito garantido pelo nosso ordenamento jurídico. Entretanto, observa-se o desrespeito. Cara, se tem desrespeito é porque vai ter um problema a ser resolvido. E essa garantia devido ao preconceito. Ele já antecipa aqui que tem um preconceito. Muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural. Olha só, ele vai muito possivelmente discorrer sobre violência simbólica e sobre insuficiência estrutural educacional brasileira nos próximos 2 parágrafos que são do desenvolvimento. Percebe? Percebe aqui como o texto ele é trazido de forma consciente. Se o aluno ele acaba a redação dele naquele momento e ele tem a energia suficiente para fazer de novo esse texto, muito possivelmente ele escreva de forma diferente. Tá? E aí, a gente vai aqui para o nosso último exemplo, de um outro aluno. Olha só. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Ponto. O que ele falou aqui, hein? O que ele fez aqui? Vou botar aqui novamente aqui embaixo, olha só. De novo, exemplos, fatos comprováveis, Ele tem aqui ainda dados estatísticos, ele tem resultados de pesquisas, ele tem alusão histórica, citação de pessoas especializadas, ele pode ter aqui narrativas, o que tem na Constituição, o que tem em leis e o que tem em princípios. O que ele preferiu aqui? Perspectiva filosófica, citação considerado aqui como uma estratégia argumentativa de citação de pessoa especializada, ok? Ainda cita aqui direitos e deveres, ponto. No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos falou expressamente, escreveu expressamente sobre o tema, ok? Compõe um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. 2. E agora, lá vem agora o último, olha só. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público. É um problema. Bem como a compreensão deturpada da função social deste. Citou 2 problemas, o que é que vem pela frente? Muito possivelmente ela vai discorrer sobre esses 2 pontos no próximo desenvolvimento. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, ok? Então, pessoal, olha só. O que eu trago para você aqui é justamente essa configuração, tá? Sempre essa configuração de 3 partes. Segmentar igual Jack, em 3 partes. E essas partes quais são? Citar expressamente, utilizar uma estratégia argumentativa, e aí você pode utilizar essa estratégia argumentativa nos 3 períodos. E, por fim, antecipa o que você vai fazendo, trazendo desenvolvimento, colocando a problemática à tona. Tudo bem? Era isso que eu queria deixar para vocês aqui, dito, de uma forma bastante, digamos, resumida, mas de forma didática, para que você realmente treine fazer isso. Sempre as 3 partes, com a estratégia argumentativa, tá certo? Com a estratégia argumentativa e sabendo escrever de forma objetiva e direta. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e a gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.